Louvado seja o Senhor. O título da mensagem de hoje, como vocês podem ver na tela, se denomina Um jumento de presente para Saul e 7 presentes de Deus para os seus filhos. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10. Enquanto você procura o texto, aqueles que forem encontrando, convido também que, podendo, se coloquem de pé, para que façamos a leitura do único texto que havemos de trabalhar nesta noite. O único versículo que será trabalhado nesta noite é o versículo de número 20, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 20. Registra assim a palavra do Senhor. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa nossa vida, fortalece nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. De maneira muito recente, Davi tinha sido ungido rei sobre Israel por Samuel, o próprio autor deste texto. E Samuel, que fora à casa de Jessé procurar um novo rei, Deus indicara aquela tribo, Deus indicara aquela família, Deus indicara aquela casa. Samuel pede ao pai da família, Jessé, que procurasse, chamasse os seus filhos, e ele vai chamando um por um e apresentando a Samuel, e Samuel vai dizendo, não, não é esse. E chama outro, não, não é esse. Chama outro, não, não é esse. E depois de Jessé, então, apresentar 7 de seus filhos, Samuel fala, mas não tem mais nenhum? Só tem esses? Porque está faltando aquele que vai ser ungido rei sobre Israel. E Jessé fala, olha, eu tenho o 8º, é o caçula, é o menor. Então traz ele aqui. Então traz aquele pastor de ovelhas, aquele arpista, e apresenta aquele homem profeta do Senhor, da terra de Ramá. E quando Davi então é apresentado, Deus então fala, olha, você não verifica a aparência dele, não é para verificar o tamanho, a idade, porque esse daqui é que eu vou ungir como rei de Israel. Samuel então pegou aquelas chifres de azeite, símbolo de transmissão de autoridade, derrama sobre a cabeça de Davi, aquele jovem, e o declara então como ungido rei de Israel. Pouco tempo se passa, e o rei de facto de Israel, que é Saul, a Bíblia diz que esse rei estava atormentado por um espírito maligno, e ele está atormentado, e alguém da sua corte, alguém que estava próximo ao rei, fala, olha, porque o rei não chama um tangedor, alguém que toque a harpa, para que possa então acalmá-lo. O rei Anui, ele concorda com essa ideia, ele fala, então podem chamar, mas vocês indicam alguém? E alguém então sugere, olha, sim, tem um rapaz que toca muito bem a harpa, o nome dele é Davi. Davi foi ungido rei, isso ficou circunscrito àquela família, mas Deus usou uma pessoa do palácio, um palaciano, para dizer, sim, olha, nós temos um harpista muito bom, Davi, é um jovem, ele toca muito bem a harpa. E a Bíblia diz então que o rei Saul concorda que trouxessem ele ao palácio, e fala então, vai na casa do pai dele, qual é o nome do pai dele? Jessé, fala para Jessé que eu preciso de Davi tocando para mim. Vão até a casa de Jessé, e quando chegam à casa de Jessé, comunicam, olha, o rei Saul quer a presença do seu filho Davi na corte, para tocar para ele. Assim surge Davi em cena. Esse é o contexto do surgimento de Davi, tudo envolvendo o chamado de Deus, de maneira específica, e o mover de outras vidas, chamando não como rei, mas como arpista. A Bíblia diz que ele toca para o rei, e o rei se acalma, a tal ponto, de esse capítulo de número 16, dizer, que enquanto Davi tocava, o espírito maligno se afastava do rei Saul, mostrando o poder que há numa composição que é inspirada por Deus, tocada por alguém
que é consagrado ao Senhor. Davi tocava e o espírito maligno se afastava. Chegou ao ponto de Saul, o rei Saul, se colocar de uma forma num bem-estar tão grande que ele fala: olha, agora, a partir de agora, eu quero, Davi, que você fique comigo aqui. E você, a partir de agora, vai participar da minha equipe próxima. Para sempre que eu precisar, você está próximo. Então, Davi, ele sai de um contexto para ir para o palácio e ganha um emprego. Ele ia ser, oficialmente, o tangedor do rei. Mas é esse contexto, quando Davi entra na história de Saul, e não entra então quando do Golias, porque muitos pensam que a história de Davi em relação ao rei Saul começa quando ele vai se apresentar ao exército. Não, nós temos um contexto muito amplo aqui. Ele vai ser o tangedor, ele vai ser o arpista. Mas quando Jessé recebe a incumbência, nós temos o texto que nós vamos reler agora. Jessé sabe que tem que entregar Davi. Ele falou: não vou chegar a entregar só meu filho, ele é o rei, eu vou entregar uma oferta para ele. E diz a Bíblia no texto que você está lendo: então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi. Através desse versículo nós vamos ver 7 presentes, não desses presentes que Jessé enviou ao rei Saul, mas os presentes que Deus envia a cada um de nós. E o primeiro deles está nesse texto que inicia o versículo que nós lemos, quando a Bíblia diz: então Jessé. Então Jessé. Eu coloquei o termo hebraico Isai, que significa eu possuo, eu tenho. É um nome forte. Quando o pai de Jessé nasce então o seu filho, quando Obed tem então Jessé, nós sabemos então, Ruth gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi. Quando Obed tem um filho, ele então fala: não, esse filho é meu, eu possuo esse filho, Yashai, o nome dele vai ser esse, eu possuo. Ele tem posse, ele tem identidade, ele, como tem posse, tem identidade, é da minha família. Eu não vou ser um pai que simplesmente tem um filho e o abandona, não, eu possuo esse filho, ele é meu. Nós vemos, através desse nome, da menção desse nome de Jessé, que Obed, ele tinha aquele cuidado de falar: ele vai ser o meu herdeiro. E a primeira coisa que nós recebemos quando lemos esse nome é a herança que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, primeira herança é a que nós lemos, por exemplo, ali em Salmo de número 16, porque o Senhor é a minha herança, o meu cálice, o arrimo da minha sorte. Ou seja, Deus é a nossa herança, herança maior. Não há nada mais importante que você possa receber do que a presença de Deus. Nem todo ouro deste mundo pode compensar a presença de Deus. Pessoas milionárias estão se matando. Por quê? Porque não sentem a presença de Deus. Pessoas estão perdidas. Por quê? Porque não sentem a presença de Deus. Pessoas estão indo para os vícios, para os tóxicos. Por quê? Porque não sentem a presença de Deus. Não é herança mais maravilhosa do que a presença de Deus. É por isso que o salmista, quando vai escrever aquele tão famoso salmo, ele diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás o quê? Comigo. É a herança da presença de Deus. Nós temos outros tipos de herança, por exemplo, aqueles que constituem família e têm filhos, Salmo 127, nós temos os filhos como herança do Senhor. Essa é uma bendita herança que aqueles que constituem família recebem. Nós também somos herdeiros das promessas de Deus, como nós lemos ali em Romanos capítulo 8. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas o que nós recebemos dessa herança? Nós recebemos, como diz Tito capítulo 3, a vida eterna. É uma bênção recebermos a vida eterna. Por quê? Porque a vida não cessa com a vida biológica. Existem 3 tipos de vida no grego. O grego é uma língua muito rica. O português, inclusive, que vem do latim, o latim tem a sua estrutura do grego, né? Nominativo, genitivo, acusativo, vocativo. Então nós temos essa estrutura do grego que vai vir para o latim, que vai vir para o português. Mas no grego existem vários tipos de vida. Existe, por exemplo, a vida bios
E existe, por exemplo, a vida psique e existe a vida zoe. Existem 3 termos para a vida, que no português a gente só coloca vida. Bios é a vida biológica, é essa vida que tem prazo de vencimento, se nós podemos dizer assim. Nós nascemos como carne, crescemos, nos desenvolvemos, essa carne vai se desgastando com o tempo, vai se corrompendo com o tempo, como diz ali 1 Coríntios capítulo 15, e depois ela cessa. Nós temos um outro tipo de vida, que é a vida psique, que é a vida da nossa alma, do nosso interior. E nós temos uma terceira vida, que é a vida zoe, que é a vida em Deus. A nossa vida eterna é algo que ninguém pode nos dar senão Deus. A vida não cessa com o cessar biológico. Nós temos um destino eterno, ou com a presença de Deus eternamente ao seu lado, ou distante da presença de Deus. E aí a escolha é nossa, como diz ali Hebreus capítulo 9, versículo 27. Temos que tomar essa decisão, temos que tomar a decisão por herdar a vida eterna. A Bíblia diz também em Tito, não apenas no capítulo 3, mas no capítulo 5, que nós também herdaremos o reino de Deus. O reino de Deus, onde o Senhor Jesus reinará, conforme as profecias messiânicas do Antigo Testamento, desde a primeira profecia em Gênesis capítulo 3, até aquelas que tratam exclusivamente, especificamente sobre o reino de Deus, que será ainda implantado aqui na terra durante o período milenial. Jesus é o rei, aquele rei que julga com justiça. E meus amados irmãos, nós recebemos essa promessa também de Deus, e nós receberemos, como foi pregado hoje pela manhã. Hoje pela manhã citou-se sobre o céu, características do céu, e ali no capítulo 21 de Apocalipse se mencionou sobre o que nós receberemos. A Bíblia ali diz naquele texto que nós herdaremos todas as coisas. Todas as coisas a igreja receberá quando na sua vida na Nova Jerusalém. Quantos podem dar glória a Deus? Há uma outra herança, e essa outra herança o Senhor Jesus já nos legou quando aqui esteve na terra, durante a sua peregrinação terrena de 3 anos. O Senhor Jesus, ele se voltou aos seus discípulos e lhes disse em João capítulo 14, deixo-vos a minha paz vou-la dou, ou seja, algo que já aconteceu. Ele não falou, vou deixar a minha paz, ele disse, deixo a minha paz vou-la dou, ou seja, ele já deixou a sua paz para conosco. É por isso que muitos irmãos se cumprimentam, alguns com a paz do Senhor, outros com a graça e paz, outros com paz esteja convosco, outros com shalom, sempre desejando a paz. E essa paz, como diz Lucas, nós podemos receber e acolher em nosso coração e retê-la, como nós podemos então dispensá-la. Isso vai depender da forma como você recebe essa paz. Mas o fato é que a paz é uma herança que Jesus deixa para conosco, para que nós tenhamos. Agora, ter paz não é apenas paz no momento que não há guerra, porque isso é a coisa mais óbvia, é fácil. Ter paz quando não há guerra, todo mundo tem. O homem natural tem paz quando não tem guerra. O verdadeiro segredo do Filho de Deus, como herança que tem, é ter paz durante os momentos de guerra, durante a tribulação, durante a perseguição. Você clama ao Senhor, Senhor, derrama a tua paz no meu coração, e você começa a sentir aquela mudança, e Deus coloca a paz no teu coração. Deus envia uma pessoa para trazer uma palavra de paz para a sua vida. Você ouve uma pregação que fala ao teu coração, você ouve um louvor que fala e começa a trazer paz no teu coração, e o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e colocando aquela paz que você precisa no meio da guerra. Eu falei do primeiro presente, que é a herança que nós temos, e nós vemos os vários tipos de herança. Mas esse texto, desse versículo número 20, de 1 Samuel 16, ele continua dizendo, ele diz então, que, então Jessé pegou o quê? Jumento. Pegou um jumento. Jumento representa 2 coisas. Jumento representa humildade, e jumento representa trabalho. Eu gosto da definição de Strong, James Strong, que fala o seguinte, significa capacidade de adaptação a caminhos acidentados e a um meio ambiente adverso. Existem locais que um belo cavalo, um maravilhoso ginete, ele é capaz de correr, e se você colocar esse ginete, esse cavalo veloz, esse corcel lindo, correndo ao lado de um jumento,
Em poucos segundos a distância já vai ser muito grande. Entretanto, se você colocar um cavalo num local acidentado, cheio de buracos, cheio de curvas, à beira de precipícios, o cavalo vai olhar e vai arredar, ele vai refugar, ele vai desistir. Mas o jumento, ainda que vá numa velocidade menor, ele pega, ele passa daquela pedra, ele vai para o lado, ele se adapta e ele continua seguindo. O valor que o jumento tem, muitos não valorizam porque não é tão belo como os cavalos, não corre como os cavalos, não tem uma aparência como os cavalos, mas ele é capaz de vencer adversidades muito maiores. E com humildade, porque ele não requer aquela atenção toda que nós damos a determinados animais. Determinação e trabalho. Essas são duas características que nós devemos ter daqueles que seguem a Deus. Nós devemos ser trabalhadores perseverantes. A Bíblia diz, por exemplo, em Ageu capítulo 1, que nós não podemos ser trabalhadores que começam um trabalho e não terminam. Se eu fosse perguntar aqui, quantos aqui já iniciaram um curso e não terminaram? Eu creio que grande parte dos presentes diriam sim. Eu comecei um curso e não terminei. Comecei uma faculdade e não concluí. Comecei uma aula e não cheguei ao fim. Tive a primeira aula de violão, tive a segunda e não voltei mais. Tive aula de inglês, não continuei. Olha, isso é muito normal. Nós começamos com expectativas, mas quando isso exige de nós trabalho, tempo, dedicação, treinamento, repetição, nós desanimamos. E aí nós aprendemos com o jumento, que ainda que Deus nos chame ao trabalho, nós devemos trabalhar em todo o tempo. A Bíblia diz, naquele texto do chamado divino, Mateus capítulo 9, a Bíblia, o Senhor Jesus fala, versículo 37 e 38, que a seara é grande e faltam os trabalhadores. Ele diz assim no versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. A seara do Senhor Jesus Cristo, ela não precisa de títulos. A seara do Senhor Jesus Cristo não precisa de nomes. A seara do Senhor Jesus Cristo não precisa de currículos. A seara do Senhor Jesus Cristo, o Senhor falou, precisa de trabalhadores. Trabalhadores. E nós devemos então trabalhar para o Senhor. Isso é o que nós devemos a Ele. A Bíblia diz, em João capítulo 5, meu Pai trabalha até hoje. Em João capítulo 6, nós lemos, trabalhai, pois, pela vida eterna. Até para a vida eterna nós devemos trabalhar. O Senhor Jesus, ele diz em João capítulo número 9, trabalhai, pois, enquanto é dia, pois a noite vem, quando não se pode trabalhar. Há um dia que o nosso trabalho vai cessar aqui nessa terra. O importante é que trabalhemos em todo o tempo para o Senhor. Então, qual é o segundo presente que nós recebemos do Senhor? O primeiro são as heranças que nós recebemos do Senhor. Segundo, é um espírito de humildade e de trabalho que nós recebemos do Senhor. Por quê? Porque uma coisa o Senhor transforma quando transforma uma vida. Ele transforma a pessoa de seu alto senhorio para um servo do Senhor. Jesus, ele veio lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele veio servir e não para ser servido. Jesus entregou a sua própria vida como serviço a todos nós. Então, meus amados irmãos, nós recebemos do Senhor o segundo presente, um espírito de humildade e de serviço. Esse é o segundo presente que nós recebemos do Senhor. A Bíblia diz então nesse texto que pegou um jumento e continua o texto dizendo, e o carregou de pão. Amados irmãos, Jessé tem uma preocupação, agradar o rei. Nós não sabemos as posses de Jessé, não sabemos se a família de Davi era muito rica, muito pobre. O que nós sabemos é que entendemos que se ele fosse tão rico, ele talvez não entregasse um jumento, ele entregasse um cavalo, entregasse bois, entregasse animais mais sofisticados para o rei. Mas o que Jessé tinha? Jessé tinha um jumento. Então ele entrega o jumento. Ele entrega um dos alimentos mais simples que alguém podia entregar. Não era comum que alguém entregasse pão para um rei. Porque o rei, ele não tem apenas pão no seu palácio.
O rei tem todas as especiarias mais caras. O rei tem todas as comidas mais excelentes. Você entregar o pão ao rei é porque realmente a sua condição financeira não é tão abastada, mas naturalmente o rei Saul, sabendo da situação da família do pai de Davi, dos pais de Davi, então ele aceita um jumento de presente, ele aceita os pães de presente. Mas os pães, nós temos vários símbolos. A partir do momento que o pão é um dos primeiros alimentos citados na Bíblia, quando a Bíblia menciona em Gênesis capítulo 3, que com o nosso suor, o suor do nosso rosto, nós vamos conseguir o nosso pão. Ou seja, quando o pão coloca em cena e fala do suor do rosto, significa que o pão não é um produto que nasce pronto na natureza. Nós temos que plantar o trigo, nós temos que tratar da terra do trigo, nós temos que colher o trigo, nós temos que triturar o trigo, nós temos que socar o trigo, nós temos que colocar o trigo no fogo, nós temos que cuidar e olhar para não passar do ponto e tirar na hora certa o trigo, para que então tenhamos o pão. Ou seja, no suor do nosso rosto. É a primeira coisa que nós aprendemos com o pão. O pão aparece novamente no livro de Gênesis, quando nós lemos ali em Gênesis capítulo 14, e a Bíblia fala do pão e do vinho que Melquisedeque traz para fazer aquela aliança com Abraão. Nós temos então uma aliança que é feita, e ele pega pão e vinho. É muito interessante notar que séculos depois, também vem um homem que é o rei da paz, porque Melquisedeque é rei da paz, que ele era rei de Salém, Melquisedeque, e Jesus é o rei da paz. Séculos depois, Jesus naquela última ceia, Jesus escolhe dois elementos, exatamente os dois deste homem misterioso que aparece ali em Gênesis capítulo 14, chamado Melquisedeque. Jesus pega o pão e Jesus pega o vinho. E aí nós temos esse homem, Jessé, que ele carrega o seu jumento com pão e vai carregar com vinho. Olha que coisa, nós diríamos, seria uma coincidência? Não, na Bíblia nada é coincidência, tudo tem um motivo, tudo tem um sentido, tudo tem uma ordem, tudo tem um propósito, toda linguagem, ela tem um ensinamento a nos trazer. Pão, então, nós temos ali Melquisedeque. Nós temos mais uma vez a menção no pão ali no Torá, quando nós lemos ali, no livro de Êxodo, capítulo número 12, o pão asmo, o pão que é feito na Páscoa, o pão que é feito sem fermento, porque não daria tempo. Deus falou, olha, eu vou enviar livramento para esse povo, eu vou enviar, mas vocês então façam pão, as famílias vão se unir nas casas, vão colocar sangue sobre o umbral das portas, para que não haja juízo sobre essas casas, mas vocês vão comer um pão sem levadura, um pão sem nenhum fermento, vai ser um pão feito às pressas, e esse é o pão da Páscoa. É um pão feito às pressas, mas é um pão feito, é um pão pronto. E nós temos então esse pão que aponta a libertação do poder de Faraó. Esse pão asmo, ele aponta a libertação que tem que ser rápida de Faraó, porque ele falou isso para fazer um pão sem levadura, fazer um pão de maneira rápida, um pão simples ali, porque eles não tinham tempo, eles tinham que sair logo. Ou seja, a libertação de Faraó, a libertação do Egito não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para hoje, é para agora, para a sua vida. E nós aprendemos esse pão, sobre esse pão. Nós temos um outro tipo de pão que nós lemos ali, 4 capítulos depois, ali no capítulo número 16 de Êxodo, quando nós lemos um pão que recebe um nome. E o nome desse pão se chama maná. Era um pão diferente. Porque quando eu digo que nós não encontramos pão in natura, nós não encontramos em árvores, nós não encontramos em chão, nós encontramos o trigo e nós preparamos, como já falei aqui, o processo de preparação de um pão. Mas esse pão é um pão diferente, porque a Bíblia diz que esse pão ele desce do céu. É o pão que demonstra o sustento de Deus no meio do deserto. É o sustento de Deus no meio da dificuldade. É o sustento de Deus no meio da carestia. É o sustento de Deus que Deus nos dá quando nós mais precisamos. Todos os dias vinha o pão que descia do céu. E nós temos esse pão. Números 21. Nós aprendemos sobre esse pão e o povo que se enjoa desse pão. A Bíblia diz que em Números capítulo 21, o povo de Israel chama esse pão de pão vil. É um pão vil, é um pão mau, é um pão enjoativo. Nós aqui estamos já há meses, há anos, comendo o mesmo pão.
Não muda o cardápio. Eu tenho saudade do Egito porque eu tinha um cardápio maior lá. Eu tinha cebola no Egito. Eu tinha outras coisas no Egito. Eu fazia bolo no Egito. Agora eu só tenho um tipo de pão. Ou seja, o que mostra? O que nós aprendemos com Números 21? Que nós somos capazes, temos essa capacidade terrível de reclamar das bênçãos de Deus. Deus nos fazendo favor de enviar o maná diariamente, e o povo reclama do maná que Deus dá. Muitas vezes, nós agradecemos as promessas de Deus, mas ficamos reclamando delas. Nós agradecemos as promessas de Deus pro forma. Nós agradecemos promessas de Deus da boca para fora, mas nós começamos a murmurar contra Deus, contra o que Deus tem feito. Deus, eu não queria isso. Deus, eu não aceito isso. Deus, isso que tu tens enviado para mim é muito ruim. E nós começamos a murmurar. E aí as consequências que são terríveis também vêm sobre as nossas vidas. E nós aprendemos isso com Pão de Números, capítulo 21. A tal ponto que nós vemos, por exemplo, em Malaquias, capítulo 1, um outro tipo de pão, que é o pão imundo. O pão imundo é o que o povo de Israel estava dando no momento da entrega dos pães para o Senhor. Deus diz, esse povo está me entregando pão imundo. Na hora daquelas ofertas, eles entregavam um animal que era coxo, que era cego, ou seja, entregavam o pior para Deus. Nós queremos receber o melhor de Deus, mas para Deus nós entregamos o pior. Nós recebemos, queremos as bênçãos de Deus, mas para Deus a gente não quer fazer nada, a gente não quer se envolver na obra, a gente não quer trabalhar para Cristo, a gente não quer evangelizar, a gente não quer se envolver no louvor, a gente não quer se envolver no evangelismo, a gente não quer se envolver no trabalho com as crianças, a gente só quer receber. Somos essas pessoas que acabamos por nossas atitudes entregando pão imundo, é só a sobra. Nem no momento do ofertório você participa, em nenhum momento você quer participar, você quer se tornar apenas um auditório. Você não é igreja, você é um auditório. Mas a Bíblia diz e mostra que Deus não aceita esse tipo de oferta. Falar sobre pães no Novo Testamento. O Novo Testamento nos ensina, por exemplo, ao fato de, lembrando daquela questão do maná que o povo reclamava, Jesus, ele quando vai fazer aquele sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, no capítulo 6, ele faz uma oração, que se torna uma oração modelo, a qual é denominada de oração do Pai Nosso. Durante essa oração modelo, Jesus disse, olha, que nós devemos agradecer o pão nosso de cada dia que Deus nos dá hoje. Nota bene, nós temos que agradecer o que Deus nos deu hoje. Jesus não fala, agradeça o que Deus te dará amanhã. Não é para isso, nós temos que agradecer o que nós temos hoje. É o maná que Deus nos deu hoje, é a vida que Deus nos deu hoje. Temos que ser pessoas gratas. E nós temos que aprender isso com nossas vidas. Falar do pão é lembrarmos, por exemplo, da tentação de Jesus, capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas, quando ali naquela montanha, o Monte Quarantânia, ali nas cercanias de Jericó, Satanás, ele faz, ao findar dos 40 dias que Jesus ali está em jejum, ele faz 3 propostas tentadoras ao Senhor Jesus. E uma das propostas, ele falou, olha, você tem capacidade de transformar essas pedras em pães. E Jesus responde com uma palavra que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículos 3, 4 e em diante. Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que ele precisa, o homem precisa da palavra de Deus. Então nós aprendemos que não bastam artimanhas para transformarmos pedras em pães. Não é isso. O que nos importa é a palavra de Deus que nos alimente. Esse é o verdadeiro alimento. Perguntaram a Jesus, qual é o alimento? João capítulo 4, versículo 34. E ele fala, meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. É por isso, meus amados irmãos, que Jesus, então, no capítulo 6 de João, ele fala de maneira categórica, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão que nos sacia. Então, nós recebemos esse pão de presente de Deus. Esse é o terceiro presente que nós recebemos do Senhor. Ele, então, separa um jumento, o carrega com pão, e a seguir, a Bíblia diz que além do pão, ele coloca um odre de vinho. Vinho tem representações muito negativas na Bíblia, como no caso da embriaguez das pessoas, que tiram a razão, que tornam as pessoas violentas, irracionais, que só traz prejuízo, que só traz mal. A embriaguez é um pecado,
Mas a Bíblia também fala que o vinho representa a alegria. E tanto é que no momento do primeiro milagre do Senhor Jesus, na cidade de Caná, na Galileia, pertinho, do lado de Nazaré, então Jesus transforma a água em vinho e transforma a água num vinho novo, um vinho que traz alegria, não um vinho que traz o torpor da irracionalidade, do descontrole, mas é o vinho que traz alegria àquelas pessoas que estavam naquela festa. E nós então nos lembramos desse quarto presente que nós recebemos de Deus, que é o presente da alegria, da salvação. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando estamos tristes, nós devemos nos fortalecer, nos alegrando do Senhor, nos lembramos dele. Por quê? Porque aí nos lembramos do texto do Salmo 16, quando diz, na tua presença, Senhor, há alegria. É por isso que, como foi pregado na manhã de hoje, quando nós buscamos ao Senhor, nós temos aquela alegria. Quando nós buscamos ao Senhor verdadeiramente, buscando de coração, nós somos inundados com uma alegria que ninguém pode tirar. Uma alegria que ninguém pode, inclusive, dar, porque essa alegria do Senhor é a única alegria que é a nossa força. Tanto é que no Salmo de número 30, no versículo 5, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Louvado seja o Senhor Jesus. Aí você fala, mas eu não tenho essa alegria. Eu já tive essa alegria, mas não tenho mais. Uma das coisas mais belas do livro dos Salmos é que o salmista e os salmistas, mas no caso de Davi, ele é muito claro em falar o que está no seu coração. Davi é muito sincero. Davi, em alguns salmos, ele fala, Deus, que os meus inimigos, eles mendiguem, os filhos deles também mendiguem. Ele fala coisas que nos agridem até quando nós lemos. Mas depois ele chega e fala, Senhor, me perdoa, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, e livra-me desse caminho, Senhor, me ajuda. Ou seja, ele coloca sinceridade nas suas letras. E no Salmo 51, naquele salmo que remete ao pecado dele com Batseba, ele fala uma coisa que nos faz refletir sobre aqueles que perderam a alegria da salvação. Quando ele diz no Salmo 51, restitui-me a alegria da salvação. O que significa restituir? Significa devolver aquilo que estava contigo, mas não está mais. Então a alegria, ela pode ser perdida, mas a boa notícia eu quero te dar, é que ela pode ser restituída. Por isso que ele fala, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E é por isso que quando nós vamos servir ao Senhor, mesmo diante de lutas, a gente se lembra do Salmo de número 100, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, geração em geração. Deus é um Deus que restitui a alegria. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus quer restituir a sua alegria. Jessé, junto ao jumento que envia de presente ao rei Saul, ele coloca pão, ele coloca um odre de vinho, e ele coloca mais um presente, que nesse mesmo versículo do qual não saímos nesta noite, registra-se como um cabrito. Ele coloca pão, ele coloca vinho, e ele coloca cabrito. E esse é outro presente que nós recebemos de Deus. Por que nós podemos dizer isso? Porque, meus amados irmãos, nós dizemos isso porque há uma diferença entre ovelha e cabrito, há várias diferenças. Mas uma das maiores diferenças é a escolha do local onde eles vivem. A ovelha, ela gosta de ficar em lugares planos, em lugares que sejam sem muitos desníveis. Ela gosta de ficar ali
engordando, calma, tranquila. Porque a ovelha, ela tem uma diferença para o bode, ela tem uma diferença para o cabrito. Ela não tem aquela maldade em relação aos seus predadores. O predador vai se aproximando da ovelha, ele para, ela olha e continua comendo, acha que ele não vai fazer nada. O cabrito, a grande diferença, uma das grandes diferenças do cabrito para a ovelha, é que o cabrito, ele vai morar nas montanhas. Por que ele mora nas montanhas? Porque ele vai ficar o mais distante possível dos predadores. Essa é uma característica que nós devemos herdar dos cabritos. Não nos aproximarmos demais daqueles que querem o nosso mal. Meus amados irmãos, nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida, porque nós somos ovelhas de Cristo, mas a Bíblia diz que estamos cercados de lobos vorazes que querem nos derrubar. Por isso nós temos que ter, muitas vezes, a mentalidade de um cabrito, subir para as montanhas, ficarmos afastados. E Deus, então, pelo seu Espírito Santo, Deus começa a colocar em nosso coração uma visão. Deus começa a colocar em nosso coração uma percepção. Eu estou rodeado de inimigos. Eu estou rodeado daqueles que querem me derrotar. Eu estou rodeado daqueles que querem me devorar. Então Deus nos dá a presença do Espírito Santo em nosso coração, e esse é o outro presente que Deus nos dá. Existe um penúltimo presente, um sexto e penúltimo presente que nós lemos ali, e eu coloquei o termo também ali em hebraico. A Bíblia diz: e enviou-os a Saul. O termo Shaul significa desejado, aquele a quem nós desejamos, aquele a quem nós queremos agradar, estar próximo, estar ao lado. Deus nos dá não apenas um desejo de estar ao lado do Senhor, mas Deus também nos dá o desejo, um desejo muito grande de nós então estarmos servindo ao Senhor. Por quê? Porque Deus transforma o nosso coração. Ezequiel capítulo 18, Deus diz que muda o nosso coração, transforma o nosso coração. Então nós devemos ser pessoas com o coração transformados. Samuel, ele dizia, servir, 1 Samuel capítulo 12, servir ao Senhor com todo o vosso, o quê? Coração, não só com as habilidades. Porque você pode ter habilidade suficiente para servir ao Senhor sem coração nenhum, sem o coração no altar. Você pode tocar maravilhosamente, pregar maravilhosamente, servir no data show, servir no berçário, servir na introdução, servir com as crianças, servir no diaconato, fazer tudo com a sua habilidade, mas não servindo com o coração. E o que Deus quer é que você sirva ao Senhor com todo o seu coração. Nós devemos louvar a Deus, Salmo número 9, com todo o nosso coração. Nós devemos orar ao Senhor com o nosso coração sincero, Salmo número 34, com sinceridade no coração. Volto a dizer, Davi era um homem com muitas falhas. Davi é um homem que cometeu erros terríveis, que ecoam até os dias de hoje, só que ele tinha uma coisa que agradava ao Senhor, o seu coração, que era um coração sincero. Nós devemos então orar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade. E por fim, eu mencionei nesse único versículo que nós trabalhamos nesta noite, que é o versículo 20 do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, sobre 7 presentes que Deus nos dá. Nós já vimos 6, e agora nós vemos o 7º presente que Deus nos dá. O texto diz, então, Jessé, ele pega um jumento, e coloca no jumento pão, e coloca no jumento um odre de vinho, e coloca no jumento um cabrito, e o envia a Saul, e o texto termina dizendo, por meio de Davi. Eu coloquei esse termo em hebraico, Davi, que David significa amado, aquele que é amado. Veja como seu pai, Jessé, amava Davi, vai colocar o nome dele de meu amado. Olha que nome bonito significa Davi. Só que Davi, ele representa em muitas ocasiões o nosso Senhor Jesus. Por quê?
Porque a Bíblia diz em Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 1 e capítulo 3, versículo 3, dizia que o Senhor Jesus, o nosso Messias, é o amado da nossa alma. Ele é aquele que nós devemos depositar o nosso amor, porque Ele morreu por nós, Ele intercede por nós, Ele deu sua vida por nós, Ele virá por nós. Nós somos, sem Cristo, podemos ter tudo e não ser nada, mas com Cristo podemos não ter nada, mas ao mesmo tempo temos tudo, porque temos tudo o que precisamos, Jesus Cristo em nosso coração. A Bíblia diz então que por meio de Davi, e eu quero falar quando Jesus está no meio. Lucas capítulo 2, a Bíblia mostra pela primeira vez Jesus no meio dos doutores. Jesus aparece ali em Jerusalém, no meio dos doutores da lei, com 12 anos de idade, ensinando aqueles homens sobre a palavra de Deus. Uma criança de 12 anos para ensinar os doutores da lei do templo de Jerusalém. Estou falando do local que tinha os maiores mestres das escrituras hebraicas. Jesus ensinando demonstra que Jesus realmente era uma pessoa especial, nós sabemos, uma pessoa divina, nós sabemos tudo isso, apesar que aqueles homens, ao ver aquela criança com 12 anos, não tinham essa percepção, apenas ficaram maravilhados com ele. Mas Jesus no meio, nós vemos, como por exemplo hoje apresentamos 3 crianças ao Senhor, e nos lembramos que Jesus ali em Mateus capítulo 18, ela pega aquela criança e coloca onde? No meio. Os discípulos estavam rodeando Jesus, os pais estavam no canto, Jesus ele faz, olha, com licença, pega as crianças, os discípulos não queriam, ele pega as crianças, a Bíblia diz que Jesus coloca a criança no meio, ou seja, Deus é um ser, o nosso Pai Celeste, que quer que nós estejamos no meio da sua vontade, para nos abençoar. Jesus pegou aquelas crianças e colocou no meio para as abençoar. É por isso que nesse mesmo capítulo, Mateus capítulo 18, a Bíblia diz, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus é aquele que se coloca no meio. Quando nós vamos para a cidade onde Jesus morou, Cafarnaum, ali em Marcos capítulo 2, a Bíblia diz que havia um homem que era paralítico, ele não podia andar, mas 4 de seus amigos, eles têm uma iniciativa. Olha, a gente consegue carregar nosso amigo, mas não consegue entrar pela porta, que a casa está muito cheia. Mas diz a Bíblia que eles vão para o teto da casa e cavam um buraco no meio da casa. Por quê? Porque Jesus estava no meio da casa. Jesus no meio da casa é a condição da bênção, da cura. Tanto é que aquela mulher hemorrágica que nós lemos ali em Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que ela está no meio da multidão, mas toca nas orlas de Jesus e é curada. Por quê? Porque aquela mulher se colocou no meio. Por quê? Porque no meio estava Jesus. Jesus é aquele que está no meio. Veja, por meio de Davi. Jesus é aquele que está no meio. No meio do mar da Galileia, a Bíblia diz em Marcos, capítulo 6, que o barco estava no meio do mar da Galileia, quando Jesus aparece. Eles pensam até que é um fantasma, eles ficam apavorados, eles ficam preocupados, mas não precisavam se preocupar. Por quê? Porque Jesus estava onde, meus amados? No meio. Aí nós vamos lá para o Evangelho segundo João, capítulo 19, quando 3 pessoas condenadas à morte se dirigem ao Monte Calvário. 3 cruzes são colocadas, mas apenas uma pode-se dizer que estava no meio. E quem estava no meio daquelas 3 cruzes? A cruz de quem? De Jesus, o amado da nossa alma. Lucas capítulo 24, é o penúltimo texto que eu vou citar aqui. A Bíblia diz que no caminho de Emaús, o Senhor Jesus ressurreto se apresenta no meio daqueles discípulos. E por fim, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, que Jesus anda no meio do candeeiro das 7 igrejas. Jesus está na sua igreja. A igreja onde Jesus é exaltado, é glorificado, Ele está no meio delas, porque Jesus está no meio. Esse é o 7º presente que nós recebemos dos presentes que Jessé dá para o rei Saul. Ele recebe, nós recebemos, todos nós recebemos 7 presentes de volta, e o 7º e bendito presente é que Jesus
Jesus está em nosso meio. Eu convido a você ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Eu quero orar por sua vida nesse momento. E eu quero convidar a você a fechar os seus olhos, porque eu quero fazer um convite muito especial. Eu quero fazer um convite em especial, enquanto todos estão de olhos fechados, eu quero fazer um convite muito especial a você que precisa se voltar a Jesus, a você que tem observado quantos presentes Ele me deu, quantos presentes eu preciso ter, quantos presentes eu podia estar usufruindo, mas eu não usufruo hoje. Por quê? Porque eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Levante a sua mão de maneira bem alta, que eu quero ver e orar por sua vida. Alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Você está afastado dos caminhos do Senhor? Deus abençoe esse homem aqui à minha esquerda, pode abaixar seu braço. Há uma segunda vida para Jesus nesta noite. Deus abençoe esse jovem que está na minha frente, pode abaixar o seu braço, jovem. Há uma terceira vida para o Senhor Jesus nesta noite aqui. Eu quero convidar a você a levantar o seu braço, porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida, e Deus tem presentes para dar para a sua vida. Há uma terceira vida para Jesus nesta noite, há uma terceira vida que Deus quer transformar completamente nesta noite. Se houver, levante a sua mão. Eu sei que há pessoas que estão nos ouvindo pela internet, estão recebendo esse link, e nesse momento estão tomando a decisão. Então a oração que eu vou fazer por esses irmãos, é a oração que eu vou fazer também por vocês. Eu convido a esses dois irmãos que levantaram os seus braços, que por gentileza venham aqui à frente. Nós queremos fazer uma oração por vocês, e